Hora de conversar com Carlos Andreasa. O assunto do Andreasa é o general da ativa que foi chamado de Maria Fofoca por um ministro de Estado. Que nível, Andreasa? Bom dia. Que nível, Luiz Megali. Bom dia pessoal, bom dia ao nosso ouvinte querido. Qual é a origem desse problema? Né? Pensando na ideia de um edifício, qual a fundação dessa crise que resultou em Ricardo Salles chamando o general Ramos, até outro dia com tropa, comandando tropa, que fase, chamando Ramos de Maria Fofoca? É pura chantagem. Isso para mim é o mais importante nessa história. O modo como o Ricardo Salles procede, o modo chantagista. O que nós temos aí? Dito por Salles, não há nenhum segredo nisso. A gente pode resumir assim: se não me derem os meus dinheiros, os brigadistas, aqueles que estão lá destinados para combater os incêndios, os brigadistas voltarão às suas bases. É assim que opera Ricardo Salles. E é uma óbvia perversidade. O Ministério do Meio Ambiente de Ricardo Salles tem um executivo em Ricardo Salles muito competente no propósito, e me parece que segue ordens, de esvaziar, de desmontar a estrutura do Ministério. Nunca foi uma estrutura de excelência, mas aquilo que havia, o pouco que havia, vai sendo desmontado. E é disso que se trata. O Ministério vai sendo desmontado, portanto, sem meios, não fiscaliza a ocupação predatória de terras que não poderiam ser ocupadas. Os incêndios acontecem, os incêndios se multiplicam, e aí o ministro Ricardo Salles ameaça interromper o combate a essas queimadas para conseguir dinheiro. Além de tudo isso, aí estando contido um manifesto de negação da atividade política. É um golpe na ideia de negociação. O orçamento do seu ministério está em parte contingenciado? Está. É uma exceção? Não. Nós temos uma crise fiscal tremenda. O Ministério da Economia contingencia. Não é uma exclusividade desse governo, não é uma exclusividade desse ministério. Mas como se consegue recursos na República? Negociando. Mostrando para o responsável, no caso o ministro da Economia, os técnicos do ministro da Economia, que aquilo é importante, pedindo um pouco mais, dando-se um jeito, me referindo legalmente, dentro do orçamento, operação orçamentária. Mas não é assim que Salles procede. Desmonta o seu ministério, esvazia o seu ministério, tem um programa de desmonte, as queimadas vêm, não combate à altura, e aí pede dinheiro até como forma de justificar por que não combate como deveria. Essa é a origem da crise. Mas que não se pense que Ricardo Salles agiu assim, dessa maneira, se referindo a um ministro, a um colega como Maria Fofoca, sem o aval de Jair Bolsonaro. Não dá para ser ingênuo mais nessa altura. Bolsonaro sabia. Salles foi autorizado a publicar aquele tweet. Talvez o presidente não soubesse o teor exatamente do tweet. Talvez não gostasse do Maria Fofoca. Mas que Bolsonaro sabia que Ricardo Salles faria um ataque, uma referência, uma crítica ao general Ramos nas redes sociais, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, o presidente faz isso com frequência. Aliás, o presidente dá exemplo com frequência. Ou será que Ricardo Salles não age assim, com essa liberdade, embasado, por exemplo, na forma como o próprio presidente esculhambou recentemente, não é o primeiro caso, esculhambou recentemente o general Pazuello, no episódio da desautorização à carta de intenções, que com o aval de Bolsonaro, Pazuello havia firmado com o Instituto Butantan. A lógica é essa. Salles observa. Olha como o presidente trata o general. Por que não eu? E assim vai. O presidente deixa o choque ocorrer. Essa lógica aplicada aos seus subordinados. As forças internas do governo se medirem. Ver quem pode mais. E há, isso é importante, uma avaliação de que general Ramos estava muito solto, independente mesmo, nessas relações com o Centrão. Aliás, a liberação de emendas parlamentares
nunca foi tão fluente. Os dados estão aí. Espantoso esse movimento de liberação de emendas. É a atuação do general Ramos. Não é à toa que tantas lideranças parlamentares saíram em defesa do esculhambado general. Aliás, as manifestações de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre em defesa de Ramos, enfaticamente em defesa de Ramos, especialmente a de Rodrigo Maia, essas manifestações são um presente para Ricardo Salles. Se esse ministro do Meio Ambiente estivesse em situação frágil, essas manifestações garantiram a sobrevida de Ricardo Salles. Ele se fortifica. O presidente dá um sinal, por meio de Salles, para o tal grupo sectário chamado de ala ideológica, que vai esvaziado no governo. É bom para Salles. Tá aí, tá dado. As reações, é como se essas reações de Maia e de Alcolumbre confirmassem que, de fato, Ramos estaria mais próximo do parlamento do que o nível que o governo consideraria aceitável. Então, Ramos apanhou e vai apanhar mais. Não acreditem nessa pacificação, a senha está dada. Se tentará fritar o general Ramos, isso está em curso. Mas, para concluir, eu quero dizer o seguinte aqui. Eu não tenho pena do general Ramos. Porque isso não estaria acontecendo se ele estivesse no quartel. O papel dos militares no governo Bolsonaro extrapolou qualquer limite. O general Ramos é o símbolo de como os generais perderam a mão dos limites entre participar de um governo e pretender governar o governo. Porque é o que está acontecendo. É um retrocesso. Isso não estaria acontecendo se os militares não estivessem disputando o poder. É uma disputa inadequada de poder, à margem da política. São dois grupos que se comportam à margem da política. Talvez um tenha eventualmente mais razão do que o outro, talvez os militares tenham mais razão, maior capacidade de botar a bola no chão do que os ideológicos, mas eles estão todos disputando poder e a serviço de um governo que continua sendo, talvez agora, nesse primeiro aspecto, chamando mais atenção, populista e autoritário. Talvez agora se enganem com esse populismo, olha o centrão aí, que teria baixado um pouco a pressão do autoritarismo. Mas as duas coisas estão combinadas. E a veia populista, que talvez esteja mais intensa agora, servirá no futuro, não se enganem, para que Jair Bolsonaro, mais à vontade e reeleito, venha com tudo na sua sanha autoritária. Não tenho a menor dúvida disso. Não tem santo nessa história, não. E por falar em autoritária, o Andreasa é a nossa autoridade em samba de raiz. Separamos o que hoje, Andreasa? Eu tava vindo pra cá e aí fazia tempo que eu não ouvia esse samba, Obsessão, uma obra de Mano Décio da Viola, alô Império Serrano, e Osório Lima, na voz de Jorginho do Império, filho de Mano Décio. Obsessão é um samba belíssimo. Sobe o som. Tchau, aliás, pessoal. O Andreasa exerce essa autoridade sem autoritarismo. Quando colocamos Espero música errada aqui, ele levou numa boa. Verdade. Na esportiva. Até amanhã, Andreasa. Boa semana. Tchau, pessoal. Tchau. Teremos mais um samba no terreiro. Valeu.